Neste episódio, polos magnéticos. Se não existissem polos magnéticos, o mais óbvio seria que os sistemas de orientação que temos hoje em dia não iriam funcionar, nem mesmo aqueles mais primitivos, como, por exemplo, não sei se alguma vez experimentaram, mas meter numa bacia ou um bocadinho de cortiça com uma agulha e aquilo faz de bússola, nem mesmo esse tipo de sistema de orientação funcionaria. O campo magnético, ele é gerado pelo movimento do núcleo externo, porque tem muito ferro líquido, e ao movimentar-se cria correntes elétricas, e isso faz depois com que existam dois polos, que por acaso estão próximos do polo sul e do polo norte, e esses polos também não são fixos, eles vão mudando de tempos a tempos, e o campo magnético da Terra ajuda a manter a manter a atmosfera, protege a camada de ar também de partículas que possam vir do Sol e de tempestades solares, impede a entrada dessas partículas na atmosfera, e sem ela estas partículas poderiam arrancar parte da atmosfera do planeta. Relativamente aos polos se sobreporem, é engraçado que honestamente eu não sou muito entendido, nem acho que antes de pensar neste tema perceber-se bem para que é que os polos magnéticos servem, ou se percebo alguma coisa sequer agora, mas li que os polos magnéticos são contrários aos geográficos, ou seja, o polo norte magnético é no polo sul geográfico, e também não é coincidente geograficamente, é assim um pouco... Achei graça a esse aspecto. Depois também fiquei a saber, como tu disseste, que eles já trocaram imensas vezes. Às vezes já se ouviu, se houver uma troca de polos é catastrófico. Será para o ser humano, mas o planeta já teve estas trocas, portanto não seria uma catástrofe ao ponto do planeta deixar de existir, como eu talvez pudesse pensar. Se eles não existissem para o ser humano, o mais direto para mim também foi a orientação, e eu questiono se em termos de, atualmente, com a tecnologia que nós atingimos, se os GPS e a questão da triangulação geográfica já não nos permitem orientar independentemente do polo magnético. Eu creio que não, porque eles são baseados nesse magnetismo. Eles usam os polos magnéticos para fazerem essa mesma triangulação de sinais. Mas aquilo que estavas a dizer também é engraçado, porque hoje em dia o polo norte magnético está no polo sul, e ele é um bocadinho desviado, porque o polo sul e o polo norte geográficos nós consideramos relativamente à rotação da Terra, ou esta rotação, enquanto o polo magnético é mesmo devido a essas correntes elétricas geradas pelo ferro a mexer. É definido pelo fluxo. Exatamente, e portanto por isso é que o polo norte e o polo sul magnético são diferentes, tendo em conta a orientação das correntes elétricas, porque saem de um lado e entram do outro. Eu estive a ver também que há mais ou menos 800 mil anos eles estavam ao contrário, foi a última vez que mudou. Há quem diga que está para breve, poderá estar para breve por não mudar também há tanto tempo. Há quem diga que já tivemos alguns indícios de que eles poderão mudar, mas aqui também estamos a falar um bocadinho se eles desaparecessem. E falaste nisso, dos sistemas de orientação, os nossos, mas também há animais como minhocas ou as aves migratórias que fazem uso dos polos magnéticos, que têm sistemas de orientação biológicos que são baseados no geomagnetismo da Terra, e portanto isso também levaria a que elas deixassem de se conseguir orientar. E eu também não sei como é que funcionou da última vez que os polos magnéticos se trocaram. Do que eu também consegui ler, eu acho que essa inversão dos polos também foi responsável por algumas alterações a nível da... Não sei se terá coincidido mais ou menos depois, antecedido o aparecimento da vida na Terra. Não tenho a sensação de ter lido algo assim ou algo parecido. Mas lá está, nós estamos aqui a pensar, a falar dos polos, e se eles desaparecessem agora, o que é que aconteceria? Seria uma grande confusão na migração das aves e de outros animais, provavelmente. Mas se eles nunca tivessem existido, se calhar uma das coisas que aconteceria é que os animais nem migrariam, portanto nós teríamos os animais muito mais localizados, não existiriam estas grandes migrações. Não teríamos, certamente, nós também enquanto humanos, talvez nos distribuído pelo globo, por não nos conseguirmos orientar,
ou se teria acontecido muito mais aleatoriamente. E depois também em termos da proteção contra as tempestades solares, ou não sei bem, contra outras radiações cósmicas, nós também teríamos de ter uma vida adaptada. Se calhar correríamos muito mais riscos. Aliás, se calhar não, correríamos certamente muitos mais riscos do que corremos agora. E talvez agora assim, saído, de repente, vivêssemos sob o sol, debaixo do sol, tivéssemos procurado aí face aos fenómenos externos que tivessem acontecido nos últimos muitos milhares de anos. Sim, repara que uma das coisas também que é um sonho que eu tenho e gostaria de cumprir era que nunca mais conseguiria ver, era que nunca iria conseguir ver uma aurora boreal, porque ela dá-se exatamente devido às partículas vindas do Sol que entram em colisão com a atmosfera da Terra e que são dirigidas depois para os polos. E é aí que se forma a aurora boreal, que os íons depois atingem o campo magnético e geram fotões. E portanto não iríamos ver isto num caso menos extremo. Num caso assim mais grave, era ele poder, estas partículas poderem arrancar mesmo a atmosfera e não nos permitir a vida. Portanto, os polos magnéticos são mesmo fundamentais. Pá, eu nem tinha chegado bem a esta conclusão. Portanto, seria mesmo catastrófico. Mas eu também tentei pensar, não tanto ao nível global, e questiono-te se este meu raciocínio fará sentido, que é, se não se refletisse a nível global a existência dos polos magnéticos, isto poderia ser explicado por não existir magnetismo em cada elemento. Como tu falavas, o magnetismo global existe porque existem os elementos líquidos no centro da Terra e depois a rotação exterior. Portanto, isto poderia ser explicado se não existisse os polos magnéticos, por não existir o magnetismo em cada coisa. É assim, não estás a perguntar à pessoa certa, mas eu creio que sim, porque é muito baseado no ferro e, portanto, se o ferro no núcleo, ou não haveria ferro naquele núcleo externo, ou ele não estaria lá, ou estaria no estado sólido e, portanto, ao não mover-se, não criava estas correntes elétricas, ou ele não seria um material magnético. Temos estas hipóteses. Nesse aspecto, depois pensei nas coisas mais simples do dia a dia, que não teríamos os ímãs, também muita da tecnologia que nós desenvolvemos dá-se graças ao eletromagnetismo. Sim, cada vez há ímãs de frigorífico mais desenvolvidos. Sim, de facto, e portanto, em todos, mesmo os eletrodomésticos e a existência das baterias e da produção E bobinos, de eletricidade e bobinos, portanto, nada disso seria possível se não tivéssemos o magnetismo. O filtro do aquário que nós temos aqui perto funciona através do magnetismo. Portanto, sem isso eu não sei como é que eu consigo. Porque ele funciona através do magnetismo porque tem eletricidade fora da água a girar, e através do magnetismo a parte que está dentro da água gira e faz com que a água se possa mover. Seria muito mais perigoso eu meter eletricidade dentro da água. Talvez, se calhar, não para mim, mas para os meus peixes, possivelmente. Sim, portanto, muito além da bússola, todo o nosso desenvolvimento cairia por terra, ou teria que ser inventado completamente de uma maneira diferente. Há 780 mil anos, o mundo era completamente diferente daquilo que conhecemos hoje, e os polos magnéticos estavam apenas invertidos. Imaginem agora se desaparecessem de vez.